Meus queridos irmãos e irmãs de Arco Verde, muito boa noite. Os votos de paz e de esperança. Um abraço fraterno eu trago para vocês, dos trabalhadores do movimento espírita de Belo Jardim. Primeiro de julho de 2023. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Essa poesia, esse poema, essa canção foi imortalizada pelo cantor Antônio Marcos, há aproximadamente 50 anos atrás. Aquele jovem poeta, cantor, compositor, procurava de alguma forma encontrar-se com Jesus. Eu sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Sabemos nós espíritas que a mensagem de Jesus de Nazaré representa a última grande novidade nesses 2 milênios. O convite para o exercício da amorosidade. E nós que estivemos em experiências pretéritas, professando diversas religiões, nós já ouvimos exaustivamente o convite do Mestre, mas talvez não tenhamos dado a devida atenção, e poderíamos até afirmar, como aquele poeta mineiro Beto Guedes disse, a lição nós sabemos de cor, porque até nós espíritas conhecemos textos do Evangelho que decoramos e repetimos. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, porque quem aprende vivencia, pratica. E nesses dias estranhos que nós percebemos em nosso planeta, fica-nos a impressão de que esse exercício do amor está distante. Percebemos a intolerância crescente, sentimentos mesmo de ódio recíproco entre nações, entre pessoas de uma mesma nação, entre religiosos, enfim, entre ideologias. Eu vim de Belo Jardim para conversar com vocês sobre a nossa experiência espírita. Naturalmente refletindo sobre os convites de Jesus, mas tentando colocar em pauta uma análise da proposta dos sábios espíritos que nos propuseram uma teoria moral, uma possibilidade do encontro com a paz. E que mesmo agora, na roupagem espírita, muitos de nós temos dificuldade em compreender. Vamos conversar sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã. Como éramos antes de estudar e conhecer
a doutrina esclarecedora dos Espíritos. As nossas raízes, muitas vezes católicas, protestantes, ou mesmo naquele período que andamos distanciados das religiões, nós confundíamos o porquê das nossas dores. Imediatistas, nós pensávamos: tudo na vida dá errado para mim, eu tenho má sorte. A graça de Deus não chega para mim, pelo contrário, chega a desgraça. Ou então pensávamos: são os castigos de Deus por algo que eu fiz, não lembro. De tal forma que nós vivíamos angustiados, muitas vezes revoltados pelos falsos dogmas que nos impuseram durante os milênios. Nada dá certo para mim. Aí então chegava alguém e dizia: é porque você reza pouco, você precisa rezar mais para que Deus lhe ouça e corrija a sua vida. Então você não rezava, você suplicava. Senhor, possibilita-me o encontro com a felicidade, resolve os meus problemas, Senhor. Naturalmente, muitas vezes os problemas que são criados por nós e que precisam ser resolvidos por nós são problemas complexos que precisamos de tempo, paciência, trabalho, suor, lágrimas para resolvê-los e adquirirmos a serenidade. Então, diante da continuidade dos problemas, das dificuldades, nós ficávamos ou decepcionados com esse Deus que não me atendia, que não ouvia as minhas súplicas, e aí eu me tornava incrédulo, quase que um ateu materialista. Ou então, achando-me preterido por aquele Pai Celestial, eu ficava indignado, revoltado e muitas vezes rebelde. A minha rebeldia caracterizava-se pelo desamor comigo mesmo, e eu enveredava por vícios físicos, álcool ou mesmo drogas. A minha revolta fazia com que eu me tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, com uma difícil convivência social. Ou seja, eu repassava para os outros a minha infelicidade. Antes de conhecer a doutrina espírita, estando assim, eu era naturalmente uma presa fácil para aqueles falsos profetas, aqueles que se dizem intermediários da misericórdia divina, e que, percebendo a minha aflição, diziam: venham para a minha igreja, venham para a minha igreja, onde você encontrará a solução dos seus problemas. Alguns de nós já havíamos adentrado a casa espírita, muitas vezes procurando, através do fenômeno, através da mediunidade, o contato com os espíritos, para que eles nos auxiliassem a resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós, percebendo o sofrimento, percebendo a aflição, nós buscávamos terapias alternativas, ou mudávamos de casa espírita, ou então, vejam bem, não é crítica, pelo contrário, são terapias auxiliares, mas aí buscávamos o reiki, buscávamos cromoterapia, aromaterapia, trabalhar com argilas, terapias holísticas importantes, sim, mas complementares e não essenciais.
Buscávamos técnicas de yoga, de meditação, procurando assim a solução dos nossos problemas que estavam essencialmente dentro de nós. Mas aí chegou o hoje. O hoje significa que nós despertamos para as informações que foram fornecidas pelos sábios espíritos que nos trouxeram a essência da doutrina espírita. E a primeira grande informação que nós recebemos foi a seguinte: o que você é mérito seu, somente seu. Que você pare de culpar terceiros pelas suas aflições, pelas suas infelicidades, pelo seu desassossego. Que o estado de paz que você já conseguiu também é seu. O intelecto privilegiado, onde você já acumula informações importantes que irão alavancar o seu progresso, a sua evolução, é mérito seu, foi você que estudou. Mas as imperfeições também são consequência dos nossos desvios de conduta. Informação importantíssima. Nós, ao adentrarmos no estudo da casa espírita, e tem uma coisa: espiritismo só se aprende estudando, e estudando não é assistindo palestras simplesmente, porque as palestras, sabemos nós que por mais importantes que sejam, ficam de 10 a 15% no máximo do conteúdo em nosso intelecto. O estudo sim, o estudo interativo, você se debruçar sobre as obras básicas, pesquisá-las, compará-las, aí sim você vai adquirir o conhecimento espírita, não apenas nas obras básicas, mas nas obras complementares, como a Revista Espírita, o maior tratado de espiritismo que nós conhecemos. Qual o método que Allan Kardec, aquele homem sábio, aquele homem que renunciou à sua condição de acadêmico francês, de um professor conceituado, de um escritor reconhecido em toda a França, renunciou para nos trazer de uma forma compilada, organizada, a revelação espírita. Qual o método que ele utilizou? Ele utilizou a universalidade simultaneamente com uma lógica rigorosa. A universalidade significa o seguinte: as informações chegavam inicialmente através de espíritos sábios evoluídos. Ele comparava essas informações que vinham de diversos centros espíritas e através de diversos médiuns, percebia a lógica que havia, admitia como verdade, e essas informações eram complementadas por espíritos simples, também desencarnados, que só vinham fortalecer aquela informação. Esse é o método clássico que permitiu a proposta da teoria moral espírita, e não simplesmente eu leio um livro, acho maravilhoso e começo a entender que aquilo é uma verdade, porque veio de um médium, de um espírito, que muitas vezes está naquele livro o pensamento do médium, ou o pensamento equivocado do espírito, que não é por estar desencarnado que ele tornou-se sábio. Não. Muito cuidado então, muito cuidado com alguns espíritos que se encantam com uma obra e não se preocupam em perceber se ela é contraditória ao conteúdo doutrinário espírita. Muita atenção. A informação espírita nos diz o seguinte, minha gente: dor e prazer são sensações físicas. Dor e prazer. E nós vivemos naturalmente, por nossa condição, fugindo da dor e buscando o prazer.
E ainda confundimos felicidade com prazer. Sofrimentos morais, dores conscienciais e felicidade são conquistas espirituais, ou consequências espirituais, no caso da dor, do sofrimento. Felicidade. Como algumas pessoas precipitadas, principalmente de outros segmentos, dizem: Jesus falou que a felicidade não é deste mundo. Não é realmente, se nós a buscarmos simplesmente na busca dos prazeres sensoriais. Mas a felicidade é bem possível se nós a buscarmos na conquista dos bens espirituais. E é aí que os espíritos respondem à pergunta de Kardec: é possível uma felicidade relativa aqui na Terra? E os espíritos respondem: é sim. Para isso basta-nos a posse do necessário para viver dentro do âmbito da vida material, e no âmbito da vida espiritual, a fé no futuro e a consciência tranquila. É interessante, eu não sei se aqui em Arco Verde as pessoas têm esse costume, mas lá em Belo Jardim, eu gosto de perguntar para as pessoas, olhando nos olhos: você está bem? Você está feliz? Eles dizem: estou. O importante é ter saúde. O importante é que eu estou com saúde. E as pessoas chegam até a confundir saúde com ausência de enfermidades, quando não é bem assim, sabemos, né? O conceito hoje de saúde da Organização Mundial de Saúde considera saúde física, saúde mental, saúde social. Que interessante. Os espíritos disseram que para ser feliz precisamos da posse do necessário. A saúde social é ter a condição básica para se viver com dignidade. Vejam como as informações chegam de uma forma simultânea e nos mostram a sabedoria desses espíritos, que 170 anos antes já afirmavam isso. Mas no âmbito da vida espiritual, no âmbito maior da nossa essência, o que nos infelicita é a ausência de uma fé racional no futuro e a consciência intranquila. Nós fomos educados de que precisaríamos conviver com questões de karma, de queda, de castigos e de recompensas. Sabemos claramente que castigos e recompensas só funcionam com adestramento de animais, né? Não é assim que se adestra o animal? Castigos e recompensas. Com seres espirituais que nós somos, não é assim o mecanismo da providência divina. O que nos infelicita, o que percebemos hoje nesse estado de angústia permanente, de ansiedade exacerbada, de descontentamento com a vida, é a consciência intranquila e muitas vezes a fé vacilante do porvir. Vamos falar um pouquinho sobre consciência intranquila. Dizem os sábios espíritos, quando nós já estamos no estado consciencial, quando adentramos a casa espírita e começamos esse processo de um novo despertar para a vida, nós cometemos faltas naturalmente, e a falta cometida nos gera dor consciencial, sofrimento consciencial. Mas como é que eu, espírita, cometi essa falta? Mas é natural pelo nosso estágio, nós já reencarnamos várias vezes, e agora é que estamos percebendo as leis divinas e entendendo as infrações que não deveríamos cometê-las. Só que essa falta, quando ela se torna repetitiva, então caracteriza-se a imperfeição moral. Vejam bem, a falta que é repetitiva torna-se um vício moral, uma imperfeição moral, e a partir daí a dor consciencial,
o sofrimento moral torna-se constante. E talvez seja essa condição de imperfeição que nos provoca esse desânimo, essa apatia, esse desassossego, essa ansiedade, essa angústia. Como cessar? Para cessar uma imperfeição moral, inicialmente precisaremos identificá-la e nos arrependermos. Naturalmente. Cometi alguma falta, repeti esse cometimento, identifico e me arrependo. Quando você se arrepende, uma luz se acende, criando possibilidades de libertação desse sofrimento moral consciencial que você tinha. O arrependimento, naturalmente, leva a um desejo de reparação dos erros cometidos por conta da sua imperfeição moral. É aí que nós espíritas, ao adentrarmos na casa espírita, buscando às vezes inconscientemente reparar os equívocos cometidos, buscamos o trabalho. Porque nós entendemos claramente que o amor e somente o amor cobrirá a multidão de pecados. Porque nós compreendemos que o passado é irrecuperável, porém irreparável, e nos oferecemos para trabalhar na casa espírita, gratuitamente, voluntários. Já iniciamos o processo de reparação. Eu me identifico com a evangelização infantil. Vou trabalhar. Ou eu me identifico com a entrega de mensagens, com a recepção da casa. Vou trabalhar. Eu tenho facilidade com a oratória. Vou trabalhar com palestras. E aí nós vamos nos colocando a serviço da casa. Esse processo de reparação continua ao você retornar à sua vida social. Inicialmente no seu lar. Você começa a enxergar que você talvez fosse um tirano doméstico, um centralizador, um pequeno ditador. E de repente você se torna mais maleável. E aí, às vezes sua esposa, que não é espírita, diz: o que é que está vendo com esse rapaz que ele está tão diferente? Já é o seu desejo natural de reparação, é a sua consciência intranquila que agora lhe impulsiona a uma mudança de postura. No seu trabalho, você se torna uma pessoa mais agradável. Você percebe claramente, se em um lugar que ninguém gosta de você, é muito provável que você seja o problema e não os outros. E você diz: eu preciso mudar, eu vou mudar, é possível mudar. Mas aí você procura reparar os erros cometidos, mas de repente não deu tempo. Não deu tempo de reparar porque chegou o momento do desencarne. Desencarnou, morreu. E agora? Título de um livro de Frederico Menezes. Morri, e agora? É agora que a fé no futuro, veja bem, outro item que compõe a felicidade, a consciência tranquila e a fé no futuro, nos possibilita uma preparação maior para o momento da transição, o momento do desencarne. O que acontece com o espírito ao desencarnar? Quando se fala para um espírito que possivelmente ele vai para o umbral, ele bate na madeira e diz: não, umbral não. Que tolice, né? Umbral é passagem, né? Umbral é o pórtico. Todos nós precisaremos passar num pórtico. Mas talvez nós não percebamos que neste momento, aqui nesta casa, inúmeros desencarnados estão trabalhando, né? E por que não nós amanhã?
só não vai existir facilidades nem acomodação. Mas para quem é trabalhador, e o espírita convicto normalmente já o é, não faltará oportunidade de trabalho mesmo. Mas eu poderei ficar preso à crosta, preso no sentido de preso aos vícios físicos. Naturalmente, se o que lhe traz alegria e prazer é o alcoolismo, você terá dificuldade de se desligar da crosta e irá procurar naturalmente pessoas que bebam ou drogadiços para satisfazerem aquele seu instinto primitivo. Mas em toda a literatura espírita nós percebemos que o trabalho existe e é uma lei de Deus em todos os locais do universo. A lei de trabalho é uma lei universal. Por mais que você evolua, você vai continuar trabalhando. Agora iremos permanecer naturalmente, e essa informação é maravilhosa, iremos permanecer com as conquistas intelectuais que adquirimos agora. Assim também com o nosso patamar evolutivo moral que já tivemos alcançado. A sabedoria dos espíritos é fruto de um esforço constante durante décadas, séculos, milênios. Conquista, mérito dele. A infelicidade dos espíritos é consequência da invigilância, da teimosia, da rebeldia de décadas, séculos e milênios. Chegamos ao mundo espiritual. Como espíritas, nós que já conseguimos identificar os nossos pontos negativos, as nossas fragilidades, nós iremos então ser convidados por espíritos que nos amam muito, para que possamos elaborar a programação reencarnatória. Vejam bem, existem dois modelos básicos de reencarnação: a reencarnação compulsória, aquela a que estão submetidos os espíritos mais endurecidos ou enlouquecidos pelos abusos cometidos no plano físico e que não têm condições de escolher as suas provas. Amigos espirituais irão escolher as melhores provas para ele. Mas na grande maioria, nós que já temos uma lucidez e que percebemos agora já os equívocos, os vacilos, as faltas, as imperfeições, nós iremos pedir provas que nos possibilitem, numa nova existência, substituir as imperfeições por virtudes. E exatamente expiação significa isso, significa a escolha das provas. Nós escolhemos as provas pelas quais estamos passando agora. Vejam que informação. Eu pensava que era má sorte a minha vida. Eu pensava que era o castigo de Deus. Eu não penso mais isso. Eu tenho a certeza que os grandes acontecimentos da minha vida atual foram provas que eu solicitei num processo expiatório para me libertar das imperfeições milenares que atrasam a minha evolução. Que mudança maravilhosa de postura. Eu não entendo mais apenas problemas, eu entendo agora que são desafios, possibilidades. E paro mais de reclamar, de lamentar as situações, muitas vezes dificílimas, que atravessamos. Entre essas provas solicitadas por nós,
Algumas são provas realmente difíceis, como as privações exacerbadas. Pedir para reencarnar numa família dentro de uma linha de pobreza, ou mesmo abaixo da linha de pobreza, na linha de miséria. São provas difíceis. E que muitas vezes a consciência espírita permite-lhe o exercício da humildade, não lamentando, se esforçando cada vez mais através do trabalho, do suor, para ter uma condição digna de sobrevivência. E nós encontramos pessoas que labutam em trabalhos pesados e são felizes, contentes, de bem com a vida. É interessante. Pessoas sem muita cultura. Eu conheço um amigo meu que trabalha na roça desde pequeno, e de manhãzinha ele já começa assoviando e cantando. Um espírito que naturalmente compreende que essa experiência de privações é a oportunidade de crescimento, de libertação de equívocos passados. A questão das enfermidades, minha gente. Doenças, enfermidades sérias, algumas que surgem no decorrer da existência atual. Como poderemos perceber o exemplo de Jerônimo, o gigante deitado, saudável até os 14 anos, começaram a surgir os problemas que o deixaram tetraplégico, ainda muito jovem. Mesmo espíritos mais evoluídos, como Francisco Cândido Xavier, precisou conviver com um problema ocular, com dores atrozes, onde havia até sangramento. Provas solicitadas para avançar mais rapidamente no progresso evolutivo, já que nós todos estamos submetidos a ele, com a certeza que um dia todos nós seremos anjos. Mas aquele indivíduo que pediu essa prova e que nesse momento está enfermo e não lamenta e ainda procura fazer o bem, como fez Jerônimo, o gigante deitado, que mesmo tetraplégico atendia inúmeras pessoas, aconselhando-as, realizando atendimento fraterno, que era orador espírita e em diversas ocasiões estabeleceu conversações fraternas sobre o bem. Esses espíritos, ao retornarem ao mundo espiritual, serão recebidos como bravos lutadores em momentos de festa, de euforia, por aqueles amparadores que deram suporte para ele durante a sua provação, a sua expiação aqui no mundo físico. Que belo reencontro! Não lastimou e ainda trabalhou dentro das suas limitações, propagando o bem, realizando o bem. E aqueles familiares que receberam também a proposta encarnatória, na qual deveriam acolher um enfermo. Vejam bem, nada foi imposto, tudo foi proposto. Aquele casal que vivia feliz numa condição financeira satisfatória, com saúde plena, recebeu um convite da espiritualidade para acolher no seu lar um filho doente. E aquele pai amoroso, aquela mãe amorosa, acolhem aquele filho, amam-no, dedicam-se a ele e se comparam a verdadeiros atletas. Aqueles atletas que numa competição, numa corrida, numa maratona, por exemplo, com possibilidades de vitória, percebem no meio do caminho um atleta cambaleante que se acidentou,
e abre mão da vitória, oferece os seus ombros e carrega aquele atleta em sofrimento até o final do percurso. Renunciam a um projeto de vida, aos prazeres mundanos, para dar suporte àquele ser tão necessitado naquela experiência expiatória. Esses pais que renunciam a uma vida social intensa, aos prazeres mundanos, ao reencontrarem-se com esses filhos no plano espiritual, será um momento maravilhoso de euforia, de alegria, por cumpriram os seus papéis, as suas propostas de um amor recíproco, fraterno nessa existência. É mais ou menos como Lucas afirma no Evangelho de Jesus. Desculpe-me. Como Jesus afirma e Lucas subscreveu no Evangelho. Quando deres um banquete, convida os estropiados, os cegos, os aleijados para fazerem parte deste banquete, pois serás bem-aventurado por isto. Eles estavam aqui, aqueles pais estavam aqui numa vida tranquila, no banquete, mas convidaram aquele espírito enfermo para fazer parte da sua vida, e serão bem-aventurados por isso. Isso me faz lembrar um cidadão lá de Belo Jardim. Há muito tempo que eu observo. Eu percebo claramente que ele é de uma condição social muito humilde, pois o meio de transporte dele é uma bicicleta velha. E eu sempre faço caminhada lá no parque, há muitos anos, e o filho dele, pequeno, ainda nos seus 5, 6 anos, nós percebíamos que ele tinha deficiências, inclusive deficiências cognitivas também, além de físicas. Ele fez um bagageirozinho na bicicleta, colocava o seu filho, e no sábado à tarde, que possivelmente era o dia de folga dele, ele botava o filho e ia para o parque, para que o filho observasse as outras crianças brincando, e ele fazia isso rotineiramente. Recentemente eu reencontrei esse cidadão, o filho agora está um rapaz. Ele ampliou o bagageiro, mas leva semanalmente aquele filho para que ele olhe o parque, veja as outras crianças brincando. E eu disse: olha, não depende de condição social, só depende de amorosidade. Então aqueles pais que recebem como proposta, ou mesmo como, entre aspas, missão, acolher esses filhos, que nós possamos dar suporte para eles, abrindo as portas da casa para a evangelização infantil, realizando o evangelho no lar. Quando percebermos que aqueles espíritos poderão estar sendo assediados por entidades inferiores, ofereçamos o suporte da casa para amenizar o sofrimento, para possibilitar uma convivência amorosa. O conhecimento espírita, quando nós o bem conhecemos, nos permite e nos estimula a tão sonhada reforma moral, ou reforma íntima, como nós denominamos na casa espírita. Reformar-se moralmente tem início no momento em que você identifica as suas imperfeições. Lógico, eu só posso reformar aquilo que eu conheço. E então o exercício do autoconhecimento, que é doloroso, mas extremamente necessário, nós precisamos fazê-lo com urgência. O padre Antônio Vieira, exímio orador, num dos seus sermões maravilhosos em Portugal, sermão da terceira dominga, ele diz o seguinte: nenhum homem é um juiz tão reto que possa falar na realidade aquilo que ele é,
ou então que possa ser aquilo que ele diz. Porque nós temos uma tendência ao desculpismo, né? A nos desculparmos, a dizer, todo mundo faz igual, eu não sou santo ainda. E aí tentamos de alguma forma esconder de nós mesmos algumas imperfeições que já são necessárias ser trabalhadas. E o momento é este. Não existe momento melhor do que este. Conhecendo-se, nós poderemos mudar. Quando nós falamos da moral espírita, eu gosto sempre de lembrar esse ponto. A reforma moral, nós espíritas buscamos vivenciar a moral. A moral espírita nada é, o nada mais é, do que a consciência lhe impulsionar naturalmente para o cumprimento dos seus deveres em relação ao próximo. Quando você esquece um pouquinho os seus direitos, aqueles direitos que nós vivemos a reclamar, e pensa naturalmente em minorar o sofrimento alheio. É como você vai no ônibus, você vai em Recife, pega um ônibus, está em um assento que não é preferencial, mas de repente sobe um idoso. Você, devidamente moralizado, percebe que o seu dever é ceder o seu lugar para aquele idoso que está mais cansado do que você. E você levanta-se e diz: Senhor, pode sentar, fique à vontade. Essa é a moral espírita, um dos pequenos exemplos que nós temos. Não precisam leis estabelecidas, você já sabe a nível consciencial como agir e age para facilitar a vida do outro ou minorar o seu sofrimento. Quanto à ética, a ética tem muito a ver com privilégios. Por exemplo, eu sou espírita e recebi um convite para ser um secretário da prefeitura. A prefeitura oferece um veículo oficial para o secretário. Eu deveria usá-lo? Opção minha. É legal, talvez não seja legítimo, porque eu tenho meu carro próprio. Eu não preciso usar de um privilégio que vai custar dinheiro para os pagadores de imposto. Não são contribuintes, né? A história de contribuinte é brincadeira, né? Ninguém contribui de boa vontade, né? Somos pagadores de imposto. Então, por uma questão ética, eu digo: não, eu sempre trabalhei no meu carro. Por que eu quero carro oficial? Por que eu vou usar um jato da aeronáutica para ir de Recife para São Paulo, se eu posso usar um avião de carreira com um custo bem menor? Ética. E que nós adquirimos através desse despertar consciencial que a doutrina nos estimula. Nada nos impõe, tudo nos propõe, mas o amadurecimento consciencial nos leva a uma mudança de postura. Porque nós identificamos claramente que a grande crise que a humanidade atravessa é a crise moral. Não há dúvida, há unanimidade sobre aqueles que estudam o comportamento humano e que percebem essa dissonância cognitiva. O que eu falo é uma coisa, o que eu faço é outra. Isso nos deixa intranquilos. Eu mesmo fico muito intranquilo comigo mesmo e com a sociedade como um todo, em perceber que estamos talvez dando um passo para trás no processo evolutivo do planeta. Será que a lei de progresso está sendo tão
deixada de lado, que nós estamos regredindo. Por que tanto ódio, tanta intolerância que percebemos nos dias de hoje na humanidade, principalmente aqui no Ocidente, que é o nosso lugar, que é o nosso berço há várias encarnações? O que é que está havendo? Interessante que esse São João, a noite de São João, eu estava tão empolgado com as comemorações de São João, tinham vários familiares lá em minha casa, que eu esqueci o celular. Não sei se vocês são, mas eu sou um pouco viciado em celular e fico sempre acompanhando notícias, né? Pois nesse dia eu esqueci. Ainda bem, porque nós passamos pelo momento mais grave em toda a história da humanidade, de uma eclosão de uma guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, exatamente na noite de São João, quando um líder militar soviético, até o nome dele é perigoso, Prigozhin, quase que perigosinho, saiu do seu local com a sua tropa, foram abrindo as porteiras e ele aproximou-se 200 quilômetros de Moscou, exigindo uma rendição de alguns generais soviéticos, e que Vladimir Putin, de repente, de vilão passou a ser herói, e os próprios americanos pediram: por favor, Putin, dê um jeito nisso aí, porque ninguém sabia as consequências de um translocado mercenário, líder de um exército mercenário, assumir a União Soviética com seu arsenal nuclear. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: aquele ditado está certo, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Como eu não sabia do que estava acontecendo, bem, passei a minha noite dançando e cantando. Mas agora eu pergunto a vocês: e quando os olhos veem e o coração não sente? E agora? Pois na minha modesta percepção, é o que está havendo numa grande escala hoje no Ocidente, principalmente. Os olhos veem, mas o coração está gelado, não sente. Só para que vocês tenham uma ideia de como o mundo está confuso, nos dando a ideia que os tempos são chegados. O nazismo, que todos nós repelimos, todos nós criticamos, lamentamos. Inicialmente, os judeus aprisionados eram mortos, executados no paredão. Porém, os próprios militares nazistas que executavam ficavam incomodados diante do sofrimento daqueles judeus e pediram: façam alguma coisa para tirar esse paredão, esse fuzilamento da frente de nós. E aí surgiram as câmaras de gás, para que sorrateiramente os judeus fossem levados para um local onde eles não vissem e fossem exterminados, para que os olhos não vissem. Porém, hoje, os conflitos ideológicos dos tempos modernos estão levando a um processo de indiferença. Você comemora a infelicidade do outro. Você enxerga muitas vezes as injustiças, mas não as vê ou procura disfarçar, tentando dizer os fins justificam os meios, com desculpismos, diante de uma cegueira ideológica. E é aí que nós percebemos o ressurgimento do fascismo. O fascismo nada mais é do que você não admitir o contraditório, não permitir que o outro pense diferente de você, muito menos falar. Então esse fascismo, ele atende a extremos. Ele é de direita, ele é de esquerda. Ele é de nacionalistas extremados
nacionalistas, aspas, que defendem o paredão para esquerdistas ou progressistas. E ele é também de fanáticos progressistas ou esquerdistas que taxam os conservadores de nazistas. Nós percebemos claramente que essa divisão ideológica do Ocidente está mancomunada com espíritos doentes, eufemismo para dizer espíritos endurecidos, muito inteligentes, que utilizam-se de pessoas com intelecto privilegiado, mas com a condição moral duvidosa, para fomentar essa separação, num boicote à evolução natural que nós percebíamos aqui no nosso planeta. Surge então o identitarismo fascista, pessoas muito bem intencionadas, que partiram de movimentos autênticos, belos, para posições de rompimentos extremos, onde não permite que o outro pense ou fale ou discuta uma proposta diferente do que você pensa. Que momentos difíceis estamos vivendo, e hoje percebemos isso até dentro da casa espírita, minha gente. Dentro do meio espírita, intolerância. Quando nós entendemos que a casa espírita propõe o exercício do cristianismo redivivo, inclusão, amorosidade, escola para as pessoas simples que querem estudar, hospital para os orgulhosos e egoístas que repetem experiências fracassadas de outrora. Como será o amanhã? Hoje está confuso. Como será o amanhã? Mais uma vez, o conhecimento espírita nos socorre. E Allan Kardec, ao escrever a Gênese, o último livro da codificação, de uma maneira muito feliz, ele coloca esta questão. Quem hoje percebe o quadro atual da humanidade, sendo um incrédulo, um ateu, ele dá risada e diz: cadê o Deus de vocês? Se Deus existe, como é que ele permite que irmãos fraternos estejam se destruindo mutuamente? Quem é religioso fanático diz: olha aí o fim dos tempos, os tempos são chegados, catástrofes naturais, e ficam procurando na internet um terremoto, um vendaval, alguma coisa. Está vendo? Olha aí, Apocalipse, olha o final dos tempos. E nós espíritas, para nós chega-nos a informação de que o mundo de regeneração iniciou-se com o advento do Espiritismo. Foi naquele ano de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, que teve início o processo de transformação de um mundo de provas e expiações no mundo de regeneração. E no início do século XX nós já veríamos resultados satisfatórios, mas as trevas, incomodadas com o progresso da humanidade, trabalharam arduamente para desestabilizar o planeta. E vieram as duas grandes guerras mundiais. E vieram movimentos, ideologias que pregavam o ateísmo, que condenavam as religiões e que mataram milhões e milhões de pessoas. O projeto então de regeneração foi adiado por mais um século. Chegou agora no século 21, 2023, e percebemos esse momento tão difícil. Mas existe uma diferença. Nós somos agora os protagonistas dessa grande mudança que está acontecendo no planeta. Estamos encarnados e com a responsabilidade de restabelecer
o mundo de regeneração, o progresso da humanidade. Não somos mais simples assistentes, somos protagonistas. E como espíritas, temos uma responsabilidade redobrada, porque conhecemos as leis divinas. O que estamos fazendo então para auxiliar o projeto da espiritualidade maior, de alavancar o mundo de regeneração com que tanto sonhamos? No final do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando a Terra será um planeta melhor, um planeta de paz e de amor? E os Espíritos respondem: quando os homens de bem reencarnarem em um número maior do que aqueles homens atrasados voltados para o mal. E nós percebemos o exílio, o êxodo, que já tem início agora, com aqueles espíritos que não acompanham mais as ideias progressistas, estão sendo convidados a reencarnar em mundos inferiores. Esse mal que estertora por aí é um processo de turbulência, que mais à frente virá a acomodação. Como toda mudança, é uma turbulência momentânea. E o que poderemos fazer para melhorar o nosso planeta, minha gente? Mais uma vez eu peço auxílio ao Padre Antônio Vieira, que no seu sermão, famoso sermão em Portugal, ele disse: o reino de Portugal será muito feliz no dia em que seguir a política do Cristo. Que esqueçamos progressismo, conservadorismo, ideologias, identitarismos, e busquemos em Cristo, com a sua política de amor, a solução para os nossos problemas, para as nossas aflições. 1º de julho de 2023, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. Ele modificou o mundo inteiro, ele revolucionou o mundo inteiro. Não cursou nenhuma faculdade, nenhuma universidade, mas na vida ele foi doutor. E irmãos, vamos seguir com fé tudo o que nos ensinou o homem de Nazaré. Paz e esperança para todos nós.